Abram, por favor, irmãos, o texto santo no, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos continuar nossa exposição nessa carta de Paulo aos Gálatas. A gente está agora no capítulo 3 e vamos fazer a exposição do versículo 6 ao versículo 14. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Capítulo 3, versículo 6 em diante. Obrigado, meu filho. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: praticá-las. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao Espírito prometido. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te rogamos, Senhor, que nos dê clareza e ilumine, Senhor, teu servo, para que comunique a tua palavra com verdade e propriedade. De Paulo aos Gálatas, e a gente tem visto semanalmente que Paulo tem a intenção de provar o que é o verdadeiro evangelho. Lá na região da Galácia, sul da Galácia, a região onde Paulo, em uma das suas viagens missionárias, passou, plantou igrejas, edificou o povo, mas depois que ele retirou-se, houve uma afluência de líderes religiosos, judaizantes principalmente, outros libertinos, afluíram até lá essas regiões para tentar denegrir a imagem do apóstolo Paulo e também dizer que o que ele comunicava não era o que era santo e o que era puro. E dentre isso a gente tem visto quanto que esses homens ludibriaram, entregaram facetas diferentes, de um evangelho distorcido, e a gente está fazendo essa comparação com o tempo que nós vivemos. A gente está vendo o quanto é pernicioso um ambiente onde a palavra de Deus não é declarada com verdade, e como isso traz tantos transtornos, e às vezes existem muitos espantalhos no meio da igreja, pessoas sofrendo por conta de legalismo, e a gente está pedindo a Deus que nos liberte do legalismo ao final da exposição dessa carta. O autor sagrado começa este parágrafo que a gente acabou de ler, meus irmãos, desenvolvendo o ponto que ele entregou na última
passagem, ou no último sermão que a gente expôs aqui, você viu que na última mensagem, Paulo entregou algumas perguntas, foram 4 perguntas. E dentro dessas perguntas ele estava provocando a atenção dos nossos irmãos, para chamá-los à realidade, meio que um choque de realidade. E a partir de aqui, do capítulo 3, versículo 6 em diante, ele faz um gancho daquilo que ele havia falado lá no capítulo 5, no versículo 5, quando ele falou sobre a pregação da fé. A partir deste ponto que a gente precisa desenvolver os argumentos, juntamente com Paulo, no parágrafo em diante. No verso 5, pergunta que Paulo fez girava em torno do fato de Deus Pai ter sido aquele que concedeu o Espírito Santo. Paulo fez a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo e viveu os milagres pela obra da lei ou pela palavra da pregação da fé? Paulo deixou essas perguntas para eles. Ali, os milagres que aqueles irmãos viveram ali, Paulo está perguntando: foi advindo de quê? Da lei ou da pregação da fé? Evidentemente, meus irmãos, que tais benesses que aqueles nossos irmãos passaram a gozar na vida foi resultado da pregação da fé. Uma vida cristã equilibrada, onde a gente consegue gozar as delícias de Deus, ela advém da pregação da fé. Ela não vem por outro caminho, ela não vem por outro veio. Ela não vem por promessas infundadas, por exigências de práticas legalistas humanas, onde você precisa fazer alguma coisa para receber de Deus outra, tipo que uma barganha. O Evangelho de Cristo não pronuncia isso para nós. Então Paulo está dizendo aos irmãos que os milagres que eles viveram pela operação do Espírito Santo aconteceu porque para eles brilhou a luz do Evangelho. Então o Evangelho foi aquilo que trouxe a fé, foi aquilo que trouxe a existência, tudo o que eles precisavam, os milagres que eles estavam vivendo. A expressão que Paulo usa ali é a pregação da fé, é a comunicação do Evangelho. Então, quando a igreja tem a comunicação da fé, a pregação da fé, a comunicação do Evangelho, está sendo exposto aos irmãos, aos membros da igreja, delícias, pratos deliciosos da parte de Deus, onde vocês podem se alimentar e gozar de todo o benefício e assim viverem em paz. Paulo está dizendo isso para eles. É no conteúdo do Evangelho, meus irmãos, que vemos a ação do Espírito Santo convencendo o mais vil pecador e o conduzindo a Cristo, operando por meio de milagres, mudanças na vida deste indivíduo. Este milagre profundo que o Evangelho proporciona nas nossas vidas. Alguém que vem dar ouvidos à graça, a mensagem da graça, é atingido no seu mais íntimo coração por essa mensagem e o Senhor começa a transformar estruturas, a mente, o coração, obra do Espírito Santo, mudando o mais vil pecador. Mas isso só acontece no ambiente onde é pregado o Evangelho da graça, a palavra da fé, a comunicação do verdadeiro Evangelho. Deus Pai, através do Filho bendito, do seu Filho bendito, através e por meio do lenho da cruz, ele comunica o Evangelho e justifica o pecador. Paulo está chamando a atenção aqui, no texto, põe os olhos no texto, versículo 6, há uma figura muito especial nas Escrituras. É especial não somente etnicamente para um povo, mas também é especial no contexto da história da salvação. A figura que é Abraão. Olha os olhinhos aí no texto. É o caso de Abraão. Irmãos, é muito importante aqui lembrar para vocês que Paulo está lutando e está comunicando o que justamente estamos falando, pregação pela fé, que é pelo Evangelho de Cristo
e não por guardar a lei, como os legalistas atribuíam, que Deus poderia fazer mudanças na vida das pessoas. Ele chama aqui o exemplo de Abraão. Mas os líderes judaizantes que subiram até a região sul da Galácia eram chamados de discípulos de Moisés, porque eles eram praticantes do judaísmo. E, obviamente, Moisés era um grande homem de Deus. Moisés foi um grande profeta. Foi homem que livrou o seu povo, o povo hebreu, da escravidão do Egito. Foi o homem que Deus levantou para entregar a lei ao povo. Ele viveu durante muito tempo da sua vida ali no deserto, guiando o seu povo até a terra prometida. E tudo que Moisés fez, Moisés, homem de Deus, fez, ele fez com sinais, prodígios e maravilhas. A gente vê em todo o ministério de Moisés muito sinal acontecendo, operosidade da bênção de Deus, mostrando que Deus era com ele. Mas tudo que Moisés realizou, meus irmãos, foi feito por fé. Moisés foi um homem que viveu por fé. Ele não viveu debaixo de um jugo. Ele viveu debaixo da fé. E Moisés guardava no seu coração a expectativa do Messias. Todo o povo judeu no passado vivia sempre na esperança do Messias. E na época de Moisés não era diferente. O povo até pensou que Moisés seria este Messias libertador. Mas o próprio Moisés chegou à conclusão de que não era ele, não. E em Atos, capítulo 3, no versículo 22... Pedro, fazendo o seu discurso evangelístico, ele cita as palavras de Moisés lá em Deuteronômio 18, quando Moisés disse assim, palavras de Pedro: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro está dizendo aqui que Moisés falou que ele esperava o Messias, que a fé de Moisés era no Messias. Aqui, nas palavras de Pedro, remontando as palavras de Moisés, lá no Velho Testamento, você já pode ver de maneira embrionária o Evangelho. Assim, se faz bem apropriado Paulo não sacar a imagem de Moisés, e sim a imagem de Abraão. Paulo poderia ter sacado a imagem de Moisés. Mas se ele saca a imagem de Moisés, não seria um exemplo mais bem adequado para o momento. Muito embora eu mostrei para vocês aqui que Moisés, homem de Deus, sempre viveu e realizou as coisas para o Senhor no serviço pela fé. Mas ele chama o exemplo aqui do pai da fé. É assim que Abraão é conhecido, o pai da fé. Abraão foi aquele que o Senhor convocou, chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, este homem é um homem onde Deus se revelou para ele. Na história da redenção, Deus escolheu Abraão para manifestar a sua vontade e revelar o seu plano futuro de salvação, não somente para ele, mas para os povos de toda a terra. Aí você vê por que Paulo saca a imagem de Abraão para comunicar esse contexto de justificação. E aí o texto lá, voltando para Gálatas, diz: é o caso de Abraão. Por quê? Porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao crer, Abraão, ao crer em um Deus invisível, imagine, ele é da terra de Ur, dos caldeus, mas ele ouve uma voz chamando ele, e foi diferente. Lá para Moisés, quando Moisés foi chamado para servir, ele viu uma sarça ardente, né? Queimando que não se consumia. Mas esse homem que é o pai da fé não viu nada nem ninguém, ele apenas ouviu uma voz. E ele creu. Deus não precisou fazer algo fora do normal, fora da caixa, para que esse homem simplesmente cresça. E ele creu. E ao crer,
a palavra diz que isso lhe foi imputado em justiça. Ele creu sem detença, sem demora, e o Senhor imputou a ele a justiça. Lembra aí da questão de amputação que é retirada e a questão da amputação que é retirada, a imputação que é colocada, foi colocado sobre ele essa bênção e essa expectativa também no Messias, quando ele creu. O que trabalhou, meus irmãos, em favor deste homem de Abraão foi a fé e não a lei. O que trabalha em nosso favor não é o legalismo. Não é viver uma vida legalista, cheia de coisas sinônimas, que a gente vai erigindo ao decorrer da caminhada na fé e estruturando tais coisas como evidências de que somos homens ou mulheres de Deus. Simplesmente porque nós julgamos ou achamos que aquilo ali é correto se viver e se fazer. Tradição de homens, vir para a igreja de calça, por exemplo, e estabelecer que vir para a igreja de calça é sinônimo de santificação, quando na verdade não é. Eu posso vir de bermuda, eu posso vir de vestido e não ser um homem de Deus, e não ser uma mulher de Deus. E a gente vai erigindo algumas coisas na nossa vida e colocando alguns pesos sobre os nossos ombros, mas o que trabalha, irmãos, em favor da nossa fé não são as tradições. O que trabalha em favor das modificações no meio do povo de Deus não são as tradições. As tradições têm o seu valor, têm o seu lugar, mas não são elas que mudam, que modificam. E Paulo, como um verdadeiro judeu, ele é descendente de Abraão. Como descendente de Abraão, ele também é um homem zeloso na lei. Ele também é aquele que suficientemente crê em Cristo. Ele é um homem que viveu um tempo estrutural da sua vida onde ele cria como um fariseu e vivia como um fariseu legalista. Mas ele viu que a legalidade que ele vivia, que o legalismo que ele vivia, só levou ele para caminho de morte e de destruição. Chegou um momento que na exposição aqui na Êxodo da carta, a gente viu que ele teve um encontro com Cristo, teve um encontro com a graça e sua vida foi transformada. E ele está dizendo aqui e mostrando aos irmãos que a fé que ele passou a crer era de fato a fé que já existia no seu patriarca Abraão. Vamos à frente. Veja aí o verso 7, meus irmãos. No verso 7, Paulo chama os seus leitores a uma conclusão. Ele diz assim: sabei, pois, fiquem certos, ó Gálatas, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vocês precisam ter certeza disso, de que aqueles que são da fé é que de fato são filhos de Abraão. O interessante aqui, meus irmãos, é que na tradição dos judaizantes, eles se arrogavam serem filhos de Moisés, como eu estava dizendo. Eles também se arrogavam em ser filhos de Abraão. Eles diziam que eram filhos de Abraão. E Jesus Cristo um dia, diante de algumas pessoas legalistas e líderes da religião judaica ali no seu tempo, ele precisou repreender esses homens que se diziam filhos de Abraão. Porque eu estou aqui construindo para você o entendimento que Paulo está sacando a ideia deste homem patriarca, que é o Abraão, onde reside sobre ele as promessas do Messias, mas esses judaístas, essa turma que subiu lá para a região sul da Galácia, também tinha esse discurso: nós somos filhos de Abraão. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 39 em diante, por favor, abram comigo ou acompanhem na projeção. Você vai ver a repreensão de Jesus àqueles que se diziam serem filhos de Abraão, mas de fato não eram. Nosso pai é Abraão, eles disseram. Declararam eles. Estou lendo na NVT. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato os filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus.
Abraão nunca fez isso. Olha o que Jesus está falando. A imagem aqui é que Jesus estava sempre olhando para este homem que dizia crer, que a história mostrava que ele sempre creu nessa promessa. Jesus está dizendo, olha, Abraão nunca fez isso. Ele sempre creu em mim. Ele sempre creu na promessa. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês querem me matar. Abraão nunca matou no seu coração a esperança que ele teve, que ele cultivou em mim, quando ele ouviu Deus o chamar. É isso que Jesus está dizendo. E ele foi um homem muito provado, mas sempre prevaleceu no seu coração a esperança na pregação que ele ouviu. Eu posso pensar isso aqui para vocês e fazer vocês refletirem que na caminhada vocês precisam permanecer naquilo que vocês creem. Vocês precisam jamais desistir disso que vocês dizem crer. Fé em Jesus Cristo, justificação somente nele. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai, Jesus está falando. Versículo 41. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não, somos filhos legítimos. Olha o argumento deles. Retrucaram. Olhem para cá, gente. Deixa a janela lá. O irmão Mário já está cuidando disso. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai, eles estavam dizendo. Aí Jesus, no verso 42, disse Jesus: Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus, não estou aqui por conta própria, mas Ele quem me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo. Então, Jesus estava dizendo que esses legalistas aqui, que se arrogavam e diziam aqui que eram filhos de Abraão, na verdade eles eram filhos do diabo. Oh, irmãos, o legalismo impede a gente ver o plano que Deus propõe. Viver uma vida legalista impede a gente ver e viver a graça de Deus. E viver uma vida legalista, fora da graça de Deus, é se assemelhar com aqueles que são filhos do diabo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa cuidar com isso. A gente está falando sobre amor no quarta-feira. E para amar e para responder em amor, a gente precisa muitas vezes morrer mesmo. Morrer as nossas vontades. E às vezes o legalismo no meio do povo de Deus, exigências descabidas no meio do povo de Deus, julgamentos precipitados no meio do povo de Deus, fazem com que a gente se pareça mais como filhos do diabo do que como filhos de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar conta disso aí. E Jesus continua dizendo aqui: porque vocês têm como pai o diabo e gostam de fazer a vontade perversa que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele, porquanto ele mente, age de acordo quanto ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Verso 56. Seu pai, Abraão, aqui nessa versão, não mostra assim, mas na área mostra como que se Jesus estivesse debochando deles. Vocês estão dizendo que seu pai é Abraão, em outras palavras, é o que o texto quer dizer. Vocês estão dizendo que seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Olha que ponto aqui. Abraão já exultava com a expectativa da vinda dele. O que isso quer dizer? A promessa do Messias. Abraão aguardava a promessa do Messias e nisso ele exultava. Olha o que o texto continua dizendo. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão?
Abraão viu Jesus. Você lembra nos Cavalheiros de Manre, quando veio 3 homens para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Um daqueles homens ali era a figura pré-encarnada de Cristo. E Abraão viu o Senhor e se alegrou. E os discípulos aqui de Moisés disseram: mas você não tem nem 50 anos. Como é que você diz que viu Abraão? Aí ele diz, no verso 58, respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, antes mesmo que Abraão nascer, eu sou. Ele está dizendo que ele é Deus. Ele está fora do tempo. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou o fundamento da fé de Abraão. É em mim que Abraão sempre creu e esperou. Mas que os legalistas não podiam ter essa fé. Volta lá em Gálatas, meus irmãos. Estão compreendendo, amados? Gálatas é assim, viu? A gente tem que ir bem, senão a gente não entende direitinho não o que Paulo quer dizer. Volta aí para Gálatas. Agora, com isso que eu mostrei para vocês, esse texto de João, harmonizando com o que o Paulo está dizendo contra os líderes judaizantes, Paulo está falando que os verdadeiros homens que são abençoados por Abraão, eles permanecem na esperança de Abraão. Paulo está falando para os Gálatas lá: olha, os judaístas subiram aqui com a ideologia da lei e os requisitos de Moisés. E por isso eles estão dizendo que se vocês guardarem essas coisas e essas tradições de homens, é que vocês serão abençoados. Se vocês negarem todo o evangelho, tudo que eu anunciei para vocês a respeito de quem é Cristo, se vocês negarem tudo isso e começarem a praticarem guarda da lei, calendário judaico, também dietas, com uma circuncisão, aí então vocês estarão atribuindo salvação para a vida de vocês. Quando na verdade não é assim. Paulo está chamando o exemplo aqui de 2 grandes homens para mostrar para eles que Abraão, que é o principal, que é maior do que Moisés, sempre aguardou na esperança e na promessa do Messias. E essa promessa que Paulo vai falando lá em Gálatas, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, a saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Olha aqui, meus irmãos. Essa expressão aqui, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, aí ele segue uma citação que ele saca lá de Gênesis, capítulo 12. Quando diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele saca a citação de Moisés a respeito de Abraão, falando dessa virtude aqui que é atingido a todos os homens, todos os povos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que tem o texto lá dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo está dizendo que o próprio Deus anunciou estas promessas ao próprio Abraão. Foi Deus que evangelizou Abraão. Foi Deus que veio a Abraão e o evangelizou, porque Abraão anteriormente é um homem pagão. Assim como os Gálatas também o eram, alheios a Deus. Abraão, homem alheio a Deus, os Gálatas também alheios a Deus. E assim como o Senhor manifestou sua graça e a sua misericórdia a Abraão, manifestando o seu evangelho, e por meio do evangelho, em Abraão, todos os povos de todas as terras seriam atingidos por essas bênçãos, também os Gálatas fazem parte dessa promessa. Então, não somente os Gálatas, meus irmãos, mas todos que esperam na promessa de Abraão gozam da justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando diz aqui que em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclui também a nós aqui no nosso tempo. Inclui todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações.
Veja o verso 9 agora. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. 2 pontos aqui. O primeiro ponto é: quem são os da fé? Os da fé são aqueles que creem no Evangelho. Então você pode dizer que você é da fé. Eu creio no Evangelho, eu sou da fé. E qual é a consequência para os que são da fé? O texto diz: são abençoados como o crente Abraão. E qual é a bênção de Abraão? A justificação. São justificados. Então, você é da fé, e a consequência, porque você é da fé, é que você está justificado diante de Deus. É aquela livre consciência também, de que não há nenhuma condenação sobre você. Então, Paulo está dizendo aos Gálatas: estes homens subiram aqui para colocar um peso sobre vocês, para que vocês comecem a praticar coisas, para que vocês se libertem. Mas na verdade não. Vocês já são libertos, vocês já são aqueles que pertencem à fé, e diante de Deus, todos vocês já são justificados, porque em vocês repousam a bênção que repousava desde Abraão. Verso 10. Aqui no verso 10, Paulo está falando diretamente aos legalistas. Agora Paulo vai falando aos Gálatas, mas trazendo a imagem mais nítida para eles dos judaizantes, dos legalistas. Porque todo o ensino deles estava levando os irmãos a viverem uma prática que por fim seria a maldição. Veja aí o texto, verso 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Olha que coisa! Enquanto a graça é leve e liberta e traz leveza na vida, a lei traz jugo e peso. Enquanto os líderes judaizantes estavam exigindo a prática da lei, como o da circuncisão, por exemplo, como a finalidade atributiva para a salvação, na realidade, nem mesmo eles estavam aptos. Quando que alguma pessoa, no meio do povo de Deus, quer exigir que você pratique alguma coisa para que você garanta a sua salvação por exigência ou prática de alguma coisa, muitas vezes essa pessoa nem pratica aquilo que ela exige. Você é livre, você pertence à fé, você está livre de opressão, irmão. Então, você pode viver a sua vida graciosamente em Deus, e não uma vida com jugo, com servidão, com exigências descabidas. Muito pelo contrário, eles não conseguiam cumprir a exigência da lei e estavam condenando aqueles que eles exigiam a praticarem ao caminho de maldição. Porque a lei é assim, irmãos, e na exposição deste livro a gente está vendo que a função da lei é mostrar a nossa impotência em cumpri-la. Nenhum de nós aqui. Se a gente fosse procurar viver um contexto cristão debaixo de um legalismo, todos nós, não tem uma aqui que iria conseguir viver uma vida plena se pautássemos a nossa vida pela lei. Se você for começar pelos 10 mandamentos, todos nós já estávamos perdidos. Lá no mandamento tem que você não deve matar. É, pastor, eu não matei não. Mas quem diz que matar é apenas tirar a vida? Mas às vezes você mata alguém no seu próprio coração. Mata as pessoas, tratam as pessoas mais. Honrar o pai e a mãe. Quantos que já falharam nesse mandamento? É um mandamento tão fundamental. Então, se a gente for pautar a nossa vida, não roubarás. Quem aqui nunca roubou? Nunca roubei não, pastor. Não. Quem sabe aquele lápis, aquela caneta lá atrás, quando era criancinha, né? Ou aquela fruta que pulou o quintal para pegar de alguém. Tem nenhum. Todo mundo aqui já fez alguma coisa, né? Aí a gente vai lembrando de qualquer coisa. Mas olha, irmãos, é para a gente ver que a graça é maravilhosa. Nenhum de nós nos sustentaríamos pela lei. Nenhum de nós. A gente cai diante da lei. A lei é boa, como Paulo fala. Boa para mostrar que a gente é impotente. Para fazer com que toda a carne se cale.
Então, se aqueles homens que subiram até aquela região para dizer para eles, olha, abandona a fé em Jesus Cristo e passa a fazer as práticas da lei, e será atribuída a vocês salvação. Eles estão incorrendo a vida daqueles homens em maldição, porque nem eles mesmos conseguiam praticar isso. Então, tomem cuidado, irmãos, para que a gente não estabeleça no nosso meio comportamentos e ritos legalistas, e por meio destas coisas a gente possa atribuir quem está salvo ou quem está perdido em nosso meio. Não é assim. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus é suficiente. E a fé em Jesus nos leva a viver uma vida pura, uma vida reta, uma vida santa, abandonando o pecado, tendo uma conduta correta. Mas a gente não pode levantar aqui espantalhos, como eu tenho dito, para determinar quem é santo, quem é salvo ou não. Então, é ineficaz o rudimento da lei, Paulo está dizendo para eles. A graça, ela vem, o evangelho transmite a graça, ela propõe suavidade em Cristo, e carregou sobre os seus ombros o fardo da lei, e cumpriu sobre a sua carne, cabalmente, tudo aquilo que a gente não podia cumprir. Quer ver um homem que cumpriu tudo isso? Jesus Cristo. É o único que cumpriu toda a lei. O único. Ninguém mais. E mesmo cumprindo toda a lei, ele ainda foi à cruz. Veja o verso 11. Paulo mostra aos irmãos, acordem, o caminho é Jesus. Acordem. O velho rudimento não funciona, mas sim o viver pela fé. Olha aí, irmãos. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não serve para justificar, ela só serve para mostrar que somos condenados. Viver pela fé, meu irmão. O que é viver pela fé? Viver pela fé, que Paulo está dizendo, não é um devaneio. Não é um salto no vazio. Não é se agarrar ao nada. Não é como muitos cristãos falam, pela fé, pastor. Eu vou fazer isso pela fé? Não. Isso é um comportamento, me perdoe a palavra, ignorante. A fé tem fundamentos. Viver pela fé não é se agarrar no abstrato. Viver pela fé é ter uma nova vida. Paulo está dizendo, olha, quando eu comuniquei o evangelho para vocês, foi proposto para vocês nova vida. Viver uma nova vida, uma vida concreta, uma vida substancial, com o fruto do Espírito Santo. Isso é viver pela fé. Isso é, no meio do povo de Deus, a gente ser livre das amarras do legalismo e viver com liberdade pela fé. É um viver em conformidade com o evangelho, com a pregação da fé. Não é viver em conformidade com o legalismo, mas viver em conformidade pela fé. Irmãos, durante muitos anos, talvez vocês consideravam que aqui era um lugar santo, e aqui onde eu estou, só quem pode subir é o pastor. Isso não é verdade, irmãos. Mas isso é construído debaixo de um legalismo. Infelizmente, fazem com que muitas pessoas padeçam e sofram. Não tem nada de tão especial nesse lugar que eu estou aqui. O que é especial aqui não sou eu. O que é especial aqui é a palavra da verdade. É a pregação da verdade. Não precisava nem ter essa plataforma, mas foi feita a plataforma porque a estética da igreja precisa que aqui seja mais elevado. Então, inteligentemente, construíram assim, para que vocês possam ver quem está aqui. Mas o dirigir o culto, necessariamente, não precisa ser aqui embaixo. Porque eu não dirijo o culto, porque aqui em cima é o lugar do pastor. Não existe isso. Este lugar aqui é tanto meu quanto seu.
Eu tenho uma função aqui de comunicar a pregação do evangelho e preciso falar isso para vocês e pregar isso para vocês. Mas isso não me faz aqui neste momento melhor do que ninguém. E às vezes a gente coloca esses espantalhos. O pastor só pode pregar de gravata, só pode pregar de paletó. Eu gosto de pregar de paletó e gravata, mas isso não pode ser enxergado pelos irmãos como a única forma de poder um ministro do evangelho vir aqui pregar a verdade de Deus. Às vezes isso nos deixa um pouco oriçados, né, irmão? Mas é verdade. Não, essas coisas são espantalhos. Por que adianta, irmãos, a gente ter uma plataforma bonita, um homem bem alinhado e vestido, e a verdade não ser proclamada? Às vezes a verdade incomoda a gente, mas ela nos leva à liberdade. Então, meus irmãos, continuando aqui a exposição, depois da aplicação, o evangelho é como que o homem deve viver. Viver pela fé é viver como um justificado. É viver como alguém que foi perdoado por Deus. Isso cabe ao gentil e cabe ao judeu. O seu viver agora é conformidade do evangelho, porque o desvendamento do evangelho é o caminho para a justificação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo aos seus irmãos que a sua pregação na fé era tão coesa, era tão nítida, era tão evidente. Ele está dizendo assim, evidentemente, ele está usando a palavra evidência, ou seja, está tão claro a minha pregação para vocês, de que quando vocês a receberam, no exato momento, vocês foram declarados justos diante de Deus. Veja o verso 12, meus irmãos. No verso 12, o apóstolo enfatiza a verdade a respeito da salvação que procede do evangelho e não da lei. Ainda nesse fio de que aqueles que vivem debaixo da lei, vivem debaixo de maldição. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. O que Paulo está comunicando aqui é o seguinte, isso aqui, para eu entender isso aqui, eu precisei ler 50, 300 vezes. Talvez você lendo aí nem precisou ler tantas vezes para eu ter essa compreensão. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, o homem que procura viver debaixo da lei, ele vai tê-la como um jugo pesado ao seu pescoço, sem ter resultado efetivo. Ele vai ter o viver em um sistema que ninguém poderá cumprir. Aí eu fui para uma tradição um pouco mais abrangente para poder trazer mais clareza para vocês. Na Nova Bíblia Viva em português. Diz assim, olha, eu sempre vou falando para vocês, né? Leiam o texto em várias versões para que vocês possam ter melhor nitidez ao que o texto, o autor quer falar, não é isso? Então sempre façam isso, irmãos, para que a gente possa chegar a uma interpretação mais clara. Olha o que ela diz. Como é esse caminho de fé é diferente do caminho da lei. Como dizem as Escrituras, aquele que pratica o que a lei manda, viverá por ela. Vai viver tentando, em outras palavras, e ao final terá que lidar de frente com o fracasso, com a condenação, com os resultados da maldição decorrente em você não poder cumpri-la. É o que Paulo está dizendo para eles. Vocês vão desistir do evangelho e abraçar o legalismo, então vocês, no final da corrida de vocês, vão se ver frustrados, derrotados e malditos. E é por isso, irmãos, que a gente não pode ter no nosso meio esses souvenirs de legalismo. Um crente souvenir de legalismo, um legalista de plantão. Não, mas um homem que vive pela fé. Um homem que vive pela fé pregada. Um homem liberto de argumentos humanos e que vive e que pratica o que a Escritura assim nos diz. Diante disso, Paulo mostra mais uma vez que a solução é Jesus. Veja o verso 13. Ele vai e volta.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando o judeu via um homem, a imagem é essa aqui, meus irmãos. Quando o judeu via um homem crucificado, qual é a imagem que ele tinha? Ele tinha a imagem de um homem desprovido de graça. Um homem que não tinha nenhuma beleza, desprovido de todo o favor divino, um homem cuja desgraça lhe abateu. Paulo está trazendo essa imagem aqui. Está dizendo que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, fazendo essa menção aqui com relação à lei, mostrando o que se abateu com o Filho de Deus, que se tornou ali, naquele ato da cruz, o mais miserável de todos, o mais indigno de todos, o maldito, o mais amaldiçoado, digamos assim, de todos. Paulo está dizendo que Cristo, descendente de Abraão, o prometido, aquele que Abraão aguardava nas promessas, aquele que Moisés serviu, aquele que todos os profetas no Velho Testamento sempre declarou, sempre a fé do judeu estabelecida no Messias, ele está dizendo que este homem, este aí santo, puro, ele decidiu abraçar a maldição da lei, se tornando um maldito, cumprindo a lei, algo que a gente não podia fazer. E o que ele quebrou primeiro? Ele quebrou a lei, sendo o único homem que cumpriu todos os seus pré-requisitos e sendo condenado até a morte, recebendo a condenação da lei, a maldição da lei no seu próprio corpo. E por meio disso, dependurado no madeiro e fixado numa cruz, ele mostrou a todo mundo que a maldição de um legalismo, ele atraiu para si mesmo, para que este povo que cresce nele no seu ato, pudesse viver em liberdade, que é aquilo que é proposto pelo Evangelho. Então, Jesus foi o mais indigno, o mais ignóbil, quando assumiu os nossos pecados naquela rude cruz. Este ato vicário de Jesus da cruz, Paulo chamou de resgate. Olha aí no texto. Paulo diz: Cristo nos resgatou. O resgate aqui, irmãos, é a remissão, é o perdão, é o pagamento. Aquilo que você não podia pagar, aquilo que a lei não pagou, mas o Filho de Deus pagou no seu lugar. Morreu até a morte de cruz, para no verso 14 Paulo dizer isso: olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Quem é gentio? Somos todos nós. Paulo está dizendo aqui, olha, ó Gálatas, para que a bênção da justificação chegasse até vocês, alguém teve que se tornar maldito, Jesus Cristo. Para que você possa se dizer aí que é alguém justificado, Jesus se tornou maldição em seu lugar, a fim de que bebêssemos, vivêssemos e recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nos console com sua palavra e nos mostre que o caminho do legalismo não é o caminho para o povo de Deus. No passado, irmãos, toda vez que se levantava uma heresia ou que se levantava homens para mostrar e apontar o caminho do legalismo para o povo de Deus, graças a Deus, o Senhor sempre levantou um homem de fé, um homem que vivia pela fé, para que anunciasse a verdade e o povo fosse privado do engano. Que o Senhor nos prive de enganos, que nós tenhamos um viver pela fé. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós te louvamos essa noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Sabemos que somos descendentes de Abraão pela fé no Messias, em Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, e te pedimos que nos ajude a compreender, Senhor, pela tua palavra, a ter um viver pela fé, não um viver pernicioso daqueles que vivem uma vida embaraçadas no legalismo, Senhor. Nossa igreja por muitos anos viveu, Senhor, debaixo de ordenanças humanas, por
achar que aquilo é certo e outro não. Mas, ó Senhor, nós queremos nos despir de tudo isso, te pedir que pela graça o Senhor nos conduza e que pela fé o Senhor nos mostre o caminho. Que a gente possa se agarrar ao conteúdo da tua palavra. Fazer, Senhor, e dar ouvidos àquilo que o apóstolo Paulo estava propondo aos nossos irmãos os Gálatas. Ó Senhor, que não sejamos insensatos, como Paulo diz lá no início do capítulo 3, mas que sejamos homens de fé. Guia o teu povo, Senhor. Muda nosso coração. Faz com que nós tenhamos uma vida vibrante, que te honre, Senhor. Nós pedimos todas estas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém.